Olá pessoal, eu estava aqui apanhando o Instagram aqui, poxa vida, tenho que aprender de mexer nesses negócios. Bom, vou fazer uma live aqui rapidinho, como sempre, depois eu vou subir para o Instagram. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre mandato. Eu quero registrar aqui, primeiro a minha indignação, como tudo no Brasil, nós profissionais do direito temos o péssimo hábito de deturpar os institutos, né? Então a procuração hoje ela é usada para tudo que é propósito, ela é usada como se fora o contrato definitivo, né? Então outorga-se procuração, as construtoras principalmente, diversas pessoas adquirem um bem, outorga-se uma procuração, tanto bem imóvel quanto imóvel, e fica com aquele a Siri aqui do coisa conversando comigo, não sei porquê, da época. Mas então é o seguinte, a gente tem utilizado o mandato para um série de propósitos que não devia ser utilizado. Que ele é um contrato que deveria ser utilizado apenas em casos esporádicos e utiliza-se para tudo. E há diversos inconvenientes nisso, né? Não raramente, quase todas as semanas, aparece no tabelionato alguém com uma procuração que por algum motivo não tem mais eficácia, uma mudança de estado, entende? Morte do outorgante, do mandante, certo? Então a procuração ela é para ser usada em casos esporádicos. Nós temos que parar com essa mania de utilizar em todas as situações. Adquire-se um imóvel, outorga-se uma procuração e aí o sujeito muda para o exterior. Aqui em Criciúma é muito comum isso, que as pessoas vão muito para o exterior e depois aquela procuração não contém os poderes necessários para o ato relativo ao qual ela foi outorgada e a pessoa fica brigando lá comigo. Certo? Então, a primeira crítica que eu faço é essa, não utilizar o mandato para propósitos para os quais ele não foi criado. Correto? Utilizar em situações específicas mesmo. A pessoa não pode vir assinar ali, você vai lá, outorga, ele assina, mas é uma coisa que você vai outorgar um mandato hoje para ele utilizar a semana que vem, no máximo o mês que vem, porque passou esse período aí, pode acontecer alguma situação que torne nulo ou torne ineficaz esse mandato, correto? Então, a segunda coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, todas as vezes que você for utilizar um instituto jurídico, vá à lei que trata daquele instituto, no caso do mandato, o Código Civil, eu sabia até de cor isso, porque eu olho muito esse capítulo lá, a parte especial do Código, livro 1, se eu não tiver enganado, é o título 6, capítulo 10, que trata do mandato. Então, você vá lá e leia todo o capítulo. Porque nós, profissionais de direito, o que é o hábito que a gente tem? A gente lê, quando chegou no artigo que nos interessa, opa, isso aqui já deu para mim. Aí você vai e muda e não termina de ler. E 2 artigos abaixo tinha uma exceção àquilo ali. Vou dar um exemplo, já tive diversas discussões no cartório sobre isso. Tem um dispositivo, eu não sei os dispositivos de cor, tá, gente? Porque tem muitos anos que eu não estudo para concurso, então eu acabei esquecendo os artigos. Mas eu poderia até pegar meu notebook aqui e olhar, mas aí eu tenho que ficar parando e olhando, eu não acho producente isso. De qualquer forma, eu vou abri-lo aqui só por curiosidade, mas aí o mandato, tem um dispositivo no código que fala assim, o mandato, ainda que outorgado por escritura pública, ou por instrumento público, pode subestabelecer-se por instrumento particular. Sem problema, concordo, desde que o ato a ser praticado, desde que não seja da essência do ato a ser praticado, a escritura pública ou o instrumento público. Então vou explicar, exemplificativamente. Eu outorguei um mandato para qualquer pessoa para ela alienar um imóvel meu. Ele vai e subestabelece por instrumento particular. Não
pode, por quê? Porque é da essência do ato a escritura pública. Aí é que vai aquela história que eu disse para vocês. Você precisa ler todo o capítulo, porque logo abaixo desse artigo que fala que ele pode ser subestabelecido por instrumento particular, tem um outro artigo que fala que o mandato tem que ter a mesma forma do ato para o qual ele foi outorgado, correto? Então chama-se interpretação sistemática da norma. Não basta você ler o artigo que te interessa e pular, correto? Então você tem que ler, entende? O capítulo inteiro, certo? Então eu sei que tem um dispositivo que diz que o mandato pode, ainda que esteja outorgado por instrumento público, pode ser subestabelecido por instrumento particular. Mas, né, 2 artigos ou 3 abaixo, o legislador falou que o mandato tem que ter a mesma forma do ato para o qual ele for outorgado. Então, no caso de um mandato para alienação ou constituição de um ônus reais, né, sobre um bem, ele depende da essência do ato da escritura pública, consequentemente o mandato tem que ser por instrumento público. E também o Conselho Nacional Conselho Federal de Justiça tem um enunciado, que eu também não me ocorre o número aqui, né, na Jornada de Direito Civil, que esclarece essa questão. Fala que o mandato, né, só pode ser outorgado por instrumento particular se o ato a ser praticado puder ser praticado por instrumento particular. Do contrário, é da essência do ato a escritura pública, o mandato tem que ser subestabelecido por escritura pública, correto? Nem pode você, eu subestabeleço, eu outorguei um mandato por escritura pública, você subestabelece por instrumento particular e a pessoa subestabelece por escritura pública. Não, certo? Então, as outras questões relativas ao mandato, por que você não deve utilizar? Todos os dias, gente, sem exceção, praticamente, quase todas as semanas, pelo menos, eu não vou dizer todos os dias não, mas todas as semanas, aparece alguém no cartório para outorgar uma escritura pública e o mandato não tem poder suficiente. Por quê? Porque tem uma lei 7433 lá, que rege a lavratura de escritura pública, que diz que, além de apresentação das certidões de ônus reais, pessoais e persecutórios, o alienante tem que declarar que não há outros ônus reais ou pessoais persecutórios relativos ao imóvel. Como é que o mandatário vai saber disso? Ainda que você coloque na escritura, dê poderes a ele para declarar que não há outros ônus, quer dizer, seria temerário, né, ele declarar, ele pode estar cometendo uma falsa declaração, ele não é você, ele não sabe se tem outras ações, correto? Em Santa Catarina também, né, você tem que declarar na escritura se a pessoa for solteira, ou separada, ou divorciada, ou viúva, tem que declarar na escritura pública se ela não vive em união estável. Isso aí são as normas, né, de ato administrativo e normativo que são criados sem eficácia prática nenhuma, só para criar problema para o usuário do nosso serviço, correto? Não tem eficácia prática nenhuma. E se você outorga o mandato, como é que o mandatário vai declarar que você não vive em união estável? Principalmente naqueles casos que eu critiquei no início da minha fala aqui, que você outorga um mandato que vai ser utilizado daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não, o mandato é outorgado hoje para você utilizar no máximo em 30 dias. Né? Há exceções? Né? Principalmente nos bancos, né? Entende? Mas mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Certo? Então, utilize o mandato, né, imediatamente. Porque uma mudança de estado civil, né, torna ineficaz, a morte do mandante, né, torna ineficaz o mandato. Então, é importante que a gente o utilize para o propósito, né, com o propósito para o qual ele foi criado, certo? A gente não deve ficar divagando. Outra questão, né, que é chata, tem desde o Código de 1916, o Código Bevilacqua colocou lá que o mandato para alienar e hipotecar, entende? O mandato deve ter poderes especiais e expressos. Era o artigo 1295 do Código de 16, e no Código de 2002, eu não me lembro direito, mas salvo engano, é o artigo 653, eu não estou bem certo, eu li isso esses dias, mas eu não me lembro mais. De qualquer forma, se vocês lerem todo o capítulo sobre o mandato, vocês o encontrarão. A letra do artigo, ele é ipsis literis o artigo de 1916. Então vocês pensem, quando em 1916 o Clóvis Bevilacqua
né, mandou aquele anteprojeto do Código Civil para a Câmara, né, aprovar, quer dizer, o mundo era outro, gente. Então, aí vem, né, uma norma de direito administrativo, um ato administrativo normativo, e diz que o mandato para alienar bens imóveis ou até móveis deve conter o bem. Eu tenho que colocar lá que eu estou outorgando mandato para ele vender o apartamento 101 da matrícula número tal, o box de garagem número X da matrícula número tal. Rapaz, qual que é a lógica disso? Primeiro que é inaplicável, aí agora eu vou entrar naquela situação. Vocês já imaginaram se cada vez que um gerente da Caixa fosse alienar um imóvel da Caixa, o presidente da Caixa tivesse que mandar uma procuração para ele dizendo qual imóvel que ele vai vender? O presidente da Caixa ia ficar todos os dias da vida dele só assinando procuração. Entende? Ele não ia fazer mais nada na vida dele. Imagina quantos imóveis a Caixa aliena todos os dias. Entende? Aí cada um ele teria que colocar lá qual é o imóvel, sem considerar o custo disso, né? Entende? Aí vem uma norma de direito administrativo, diz que eu tenho que colocar, quer dizer, falta coerência, que se o banco não precisa, eu tenho que tratar o princípio da isonomia, está lá na Constituição, tá todo mundo, né, com igualdade. Se o banco pode utilizar aquela procuração lá, por que o particular não pode? E para que a gente vai criar problema? Então, a norma ela deve ser interpretada de acordo, né, com a dinâmica da vida moderna. Agora vocês imaginem, a letra do artigo, salvo engano, é o 1653. Eu estou com isso aqui aberto, eu podia até olhar aqui, quer ver? Deixa eu ver se é o 1653, eu estou com... Não é o 1653, não. Mas, então, o que acontece é o seguinte, né? É o 1661, tá? Que ele tem exatamente a mesma redação do artigo 1295 do Código 16. Agora, como que você vai dar a mesma interpretação em 2021 a um artigo que tem uma redação de 1916, que eu nem sei, eu sou muito curioso com essas coisas, mas eu já esqueci de quando que é esse anteprojeto do Código 16, que pode ser antes, pode ser do século XIX, se bobear. Entendeu? Aí tem uma redação lá que, ó, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende da procuração de poderes especiais e expressos. A redação do artigo 661 do Código Civil atual, que é exatamente a mesma redação do Código Civil de 1916. Como é que você vai dar a mesma interpretação em 2021 que você dava lá em 1916? Não dá. A interpretação, o intérprete da norma tem que evoluir na interpretação. Quer dizer, ela tem que se adequar à dinâmica da vida moderna. Então, hoje é lamentável que tenham, né, que os tribunais ainda editem atos administrativos normativos dizendo que você tem que colocar o específico imóvel lá. É lamentável, entende? Porque não anda, se fizer isso com o Banco do Brasil, com a Caixa Federal, com os bancos, aí os bancos vão parar, não haverá mais financiamento com garantia, né, hipotecária ou alienação fiduciária. Porque cada vez que for fazer um financiamento, tem que mandar uma procuração para o gerente, cada vez que ele for alienar um imóvel do banco, ele tem que receber uma procuração do presidente, e o presidente do banco teria que ficar só outorgando procuração, porque não adianta ele outorgar a procuração para um outro lá, porque o outro, quando ele outorgar, o outro, ele não tem como colocar os imóveis que o outro poderia outorgar a procuração a respeito. Então vocês imaginem, né, a complicação que isso causa, certo? Então, né, a gente, o mandato, voltando ao início lá, então, gente, primeira coisa, utilize a procuração exclusivamente para o propósito que ela foi criada, né, em casos esporádicos, como na última live eu falei sobre o compromisso de compra e venda, a mesma coisa. Era para ser utilizado em caso esporádico, hoje faz um contrato de compra e venda, chama-se de compromisso de compra e venda, um contrato nulo de pleno direito, que contraria a forma prescrita em lei, mas só o fato de chamar de compromisso não torna um compromisso. E aí o mandato, mesma coisa, né, deturparam. Agora, outras questões que eu gostaria de pontuar a respeito do mandato é o seguinte, também a gente lida com isso direto. Sociedades empresárias, né, ou sociedades simples, as empresas de uma forma geral, as pessoas jurídicas, correto? Então o que acontece? Né? É muito comum, né,
elas outorgarem procuração para alguém representá-las na alienação de algum bem, alguma coisa e tal. Entende? Aí a gente pede o contrato social. No contrato social da empresa, o administrador não tem poderes para alienar bens. Entende? Então vocês, como profissionais de direito, ou mesma coisa, ou aqueles que estão fazendo o concurso, que é uma questão dessa natureza, é bem passível de cair em concurso, vocês têm que prestar atenção nisso. O que acontece hoje? É a internet, a informática. Então, tudo hoje, Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V. O sujeito procura para você fazer um contrato social da pessoa jurídica que ele vai criar lá, ou um estatuto da pessoa jurídica. Você vai lá e dá um Ctrl+C e um Ctrl+V num contrato que você tem. Só que aquela empresa, ela tem imóveis que ela aliena, mas, né, não é objeto social a compra e venda de imóveis, tá? Então isso é muito importante. Se vocês não sabem distinguir isso aí, é importante que vocês aprendam. Se a empresa tem como objeto social a compra e venda de imóveis, né, é como a sapataria vender sapato. Então se você outorgar poderes para alguém, né, administrar sua sapataria, consequentemente ele pode comprar e vender sapato. Então se a sua empresa, o objeto social dela é loteamentos, por exemplo, consequentemente quem administra a empresa pode alienar os lotes, correto? Mas se o objeto social da sua empresa não é compra e venda de imóveis, entendeu? Aí, né, eu já peguei inúmeros, mas não é um nem dois, não. São dezenas de contratos que nos são apresentados no dia a dia do tabelionato, ok? São dezenas, entende? De contratos que nos são apresentados e o administrador querendo alienar um bem, entende? Não dá, não pode, entende? Porque ele não tem poderes para alienar. Porque sempre lá tem uma cláusula lá que fala que para alienar ou dar em garantia, né, depende de anuência da Assembleia Geral de Sócios, correto? E aí, né, nós como profissionais do direito lavramos o contrato, damos um Ctrl+C e um Ctrl+V e ele vem com essa cláusula interditiva de alienação num caso que a pessoa tem interesse, né, em alienar bens, que o administrador necessitará de alienar bens, correto? Então, olhem o contrato direitinho, converse com a pessoa para que não haja esses problemas. E aí ele outorga uma procuração para alguém alienar lá, ele não tem poderes para fazê-lo, correto? Outra questão, pessoa solteira, né, muda o estado civil, casa, mantém uma união com alguém e declara isso. Aí ele tem uma procuração que foi outorgada a ele quando ele era solteiro, correto? Aí houve a mudança de estado, está lá na norma, né, que uma das formas de extinção do mandato, correto, é a mudança de estado que inabilite o outorgante a outorgar os poderes ou o mandatário a exercê-lo, correto? Então, o que acontece? Se você, né, vai outorgar uma procuração, voltando ao início, procure fazê-lo para que a pessoa a utilize imediatamente. Não outorgue uma procuração ad perpétuo, que a pessoa vai ficar lá, entendeu? Acontece muitos problemas nos casos de laranjas, né, que administram empresas, que tem também, todos sempre aparecem lá no tabelionato. Ele, coitado, não sabe nem o que ele quer fazer, coitado. Aí a gente tem que ficar adivinhando, né, e tal, que ele não é o dono da empresa, ele só é um laranja lá, que a empresa está em nome dele, e aí ele tem poderes lá para administrar a empresa e tal, mas ele não sabe nem do que se trata, entende? Então, outra questão também pontual, né, com relação ao mandato. Mandato irrevogável. Tem uma disposição expressa no Código Civil, entendeu? Eu estou com ele aberto aqui, mas eu não quero ficar correndo artigo aqui, entende? Aquela hora eu falei que o 683 era o 661, agora eu acho que é o 683. O 683 ele fala, né, que o mandato irrevogável, né, a cláusula de irrevogabilidade, ela não tem o condão de impedir a revogação do mandato. A única ressalva que ela faz é que o mandante pagará perdas e danos se causar prejuízo para o mandatário. Normalmente ele não vai causar prejuízo para o mandatário. E acontece, várias vezes já aconteceu no cartório, de as pessoas
compra, nunca façam isso, tá, gente? Nunca façam isso. A pessoa adquire um bem, entende? Aí pede o alienante para outorgar uma procuração para você, correto? E aí, por algum motivo, né, vocês entram em desacordo lá, e aí ele revoga, aí ele outorgou a procuração, o seu advogado orientou, não, põe a irrevogabilidade na procuração. E aí você coloca e acha que está bonito, entendeu? Ele vai lá e revoga, entendeu? E não foi uma nem duas vezes que veio, né, o mandatário bravo lá criar problema para mim, me encher a paciência, porque eu revoguei o mandato. Falei, olha, se você tiver sofrido prejuízo, você vai ter que ingressar com uma ação de perdas e danos contra o outorgante do mandato. Eu não tenho o que fazer, a lei me permite fazer a revogação. Correto? Entende? Então, essas questões são, né, cláusulas que eu nem sei para que tem na lei. Quer dizer, se você pode revogar o mandato e revogar, para que existe a figura do mandato irrevogável? Então, na verdade, não existe a figura do mandato irrevogável. Só alguma exceção que tem no código lá, quando ele é para um negócio encetado, alguma coisa que já foi previamente acordada, e ele é para fazer aquilo, aí nesse caso específico ela é irrevogável. Salvo essa exceção, não há nenhuma outra hipótese de que o mandato é irrevogável. Certo? Entende? Então, deixa-me ver se eu me lembro de alguma outra causa, né? Causa pontual que a gente normalmente nos aparece para a gente lá. Entendeu? Ah, tá, lembrei-me de outra. É o mandato com o subestabelecimento sem reserva de poderes. Aí há uma controvérsia muito grande, então vai a minha opinião. Tá? O que acontece? Eu outorguei um mandato para alguém, ou alguém me outorgou um mandato. Eu subestabeleci nesse mandato, diz que eu posso subestabelecer com ou sem reserva de poderes. Então eu subestabeleço sem reservas de poderes. Né? Depois a pessoa aparece lá no meu tabelionato, ela fez um subestabelecimento sem reserva, querendo revogar esse mandato. Tá, mas se ela subestabeleceu sem reserva de poderes, ela não tem mais poderes, porque ela não é o outorgante, ela era simplesmente um mandatário. Mas é matéria controvertida, tá? É matéria controvertida. Nem eu tenho uma opinião formada, né? Às vezes você acha que é de um jeito, depois você acha que é de outro, né? Mas fica parecendo, né, que se eu outorguei sem reserva de poderes, acabou para mim. Eu saí daquela relação. A relação agora é entre o mandante e o mandatário. Eu saí da relação. Eu não teria mais como, né, ir lá e revogar esse mandato. Parece-me que é a melhor interpretação, mas não é pacífico. Tá? Então o que eu sugiro? Nunca o faça. Correto? Então todas as coisas que são controvertidas, né, como eu estou aqui no intuito de orientar os profissionais de direito, aqueles que pretendem advogar na área ou fazer concurso, entende que é muito comum, eu já fiz prova de concurso, eu fiz, né, sei lá, não sei quantas dezenas de concursos na minha vida, entende? Então, questões que o examinador, né, pergunta exatamente nessa linha, entendeu? Para saber o que você acha, o que você não acha, certo? Então, o que eu sugiro a vocês? Terem cautela com coisas que não têm eficácia, né? Então, eu dei um exemplo, né, dos mandatos com poderes para dar declarações. Agora vocês imaginam, né? Então, para alienar um imóvel no estado de Santa Catarina, né, você tem que ter uma procuração que autorize você a declarar se essa transação ou se nessa transação houve a participação de corretor ou não. Quer dizer, se você não conhece o cara, como é que você vai saber se houve? Mas você vai lá e mente, né? Funciona assim no Brasil. Então, né, você tem que ter declaração poderes para declarar se a pessoa vive ou não em união estável, né? Você tem que ter poderes para declarar que não há outros ônus reais ou pessoais repersecutórios relativos ao imóvel, correto? E eu deve ter mais coisas, mas a gente, embora eu seja tabelião, você não está ali na prática, no dia a dia, correto? Então, quando você for outorgar um mandato, né, para alguém representá-lo na alienação de um bem, você precisa perquirir a norma do Estado, né, entende? No qual esse mandato será utilizado, essa procuração será utilizada, entendeu? Para você saber o que é necessário colocar na procuração.
E é muito comum também nos como eu falo todos os dias, é força de expressão, mas como eu tenho um tabelionato grande, né? Eu tenho 40 funcionários mais ou menos, varia de 30 e poucos a 40 e poucos, já teve até 46. Então o movimento é muito grande, a gente atende às vezes até 400 pessoas por dia, até mais, né? E então acontece de tudo, certo? E por isso que eu falo que, né, não raramente surgem essas questões inusitadas, e surgem mesmo, certo? Então, né, quando eu digo para vocês que é importante que você, quando for praticar qualquer ato jurídico, celebrar qualquer negócio jurídico, leia todo, se for uma matéria civil, leia todo o capítulo que trata daquela matéria, ok? Porque se você chega no artigo que te interessa, e beleza, isso aqui que eu precisava, aí você não lê 2 artigos abaixo, né? Tinha alguma coisa que te contrariava, correto? Então é muito importante que vocês façam isso. E aqui já vai a sugestão, né? Eu estou falando sobre mandato, deem uma lida no capítulo do Código Civil que trata do mandato, né? Começa lá no artigo, salvo engano, 653 do Código Civil, é o capítulo 10 do título 6 do livro, do parte especial, livro 1 do Código Civil, ok? Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês, que eu não quero prolongar, porque eu sei que o tempo de todos hoje é precioso, e de qualquer forma eu vou subir essa live para o Instagram, depois eu vou editar, vou colocar um vídeo no YouTube também. Até eu já tenho uma outra sobre mandato que eu ia subir essa semana, eu até não subi porque eu resolvi falar sobre ele aqui de uma forma um pouquinho mais ampla, né? E ficamos agora, provavelmente na semana que vem será na quarta. A semana passada eu fiz na quinta, e a semana era para ter sido ontem também, mas eu tive um imprevisto, eu tinha um compromisso ontem, aí eu tive que adiar para hoje. Mas na semana que vem será na quarta-feira novamente, às 20 horas, no prego, ou 8h02, igual aconteceu hoje, porque eu me embananei aqui na hora de conseguir entrar ao vivo aqui no Instagram, ok? Então, um grande abraço para vocês e até quarta que vem, às 20 horas, beleza? E acessem lá carloscartório.com.br, que eu direciono vocês. Tem uma pasta minha do Drive que a gente está alimentando com material bacana lá, ok? Um abraço e até a próxima.